do trabalhador, a gente está vendo um foco muito da medicina, muito orgânico, né? Muito voltado para a saúde do corpo. E a gente está vendo que a Organização Mundial de Saúde mostrou isso aí num dado recente. As doenças mentais e emocionais, os transtornos mentais causados pela situação de trabalho, elas têm aumentado muito. Então, nós precisamos também ocupar esse espaço dentro das organizações. E aí, para a gente tentar ocupar e fazer tudo isso que a gente pretende, né, que a gente tem a intenção de realizar, é que a gente propõe diversas ações, incluindo a organização de eventos como este, dessa natureza, por exemplo. O Conselho sempre trabalhou com organizações de eventos. Nós mesmos já fizemos muitos eventos abertos aí na sede e nas subsedes, mas agora, por conta da pandemia, a gente foi obrigado a mudar esse formato, né? Mudar essa apresentação. Mas a gente continua com esse nosso propósito de fazer eventos que trazem à baila, né? À tona, esses assuntos que estão impactando o dia a dia do trabalhador. Estudos e debates sobre essas estratégias, gente, que vão falar não só na humanização das relações de trabalho, porque a gente tem visto o trabalhador sendo tratado como um número, como uma peça. Então, humanizar esse ambiente é fundamental. Tratar das condições de trabalho junto ao sindicato, falar da melhoria do estilo de gestão no sentido do desenvolvimento das pessoas, tudo isso são ações e intervenções que a gente pode propor no sentido de zelar pelo trabalho legal, pelo trabalho que enobrece, pelo trabalho que dignifica o trabalhador, e a doença, né? Evitar problemas que possam causar transtornos, especialmente, no nosso caso, os transtornos mentais, transtornos emocionais. Essas questões do mundo do trabalho, gente, elas contribuem não só para o desenvolvimento do funcionário, mas também da empresa. Existem algumas ideias equivocadas de que o profissional não pode tomar partido nem do funcionário e nem da empresa. Ele tem que tomar partido dos dois, porque o funcionário não vai ter emprego se a empresa falir. E a empresa não vai ter um bom funcionário se ela não cuidar bem dele. É uma via de mão dupla. E a gente precisa cuidar disso para que se a gente quiser, de fato, o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento profissional e o desenvolvimento organizacional. Porque, como eu disse, humanizar as relações é necessário e o pessoal vai contar muito nisso. Além do mais, nós devemos estimular a produção de material teórico prático. E a gente tem feito isso de que forma? Tentando registrar esses eventos que a gente faz em forma ou de textos ou de publicações. Desde que nós estamos na gestão, por exemplo, dois livros já foram publicados com resumo desses trabalhos, né, dessas palestras, desses encontros, dessas discussões, desses debates. E esses livros já existiam primeiro, os 3, se eu não me engano, os 2 da minha gestão, eu tenho certeza, da nossa gestão aqui no 14º e 13º plenários, eles estão disponíveis para download gratuitamente no site do CRP. Então, é importante também que vocês conheçam esse material e participem disso, para aproveitar tudo isso que o nosso conselho oferece para a gente.
Bom, eu falei aí um pouquinho não, um tanto até mais do que eu gostaria, com relação à comissão em si, ao objetivo, reafirmo o convite para que vocês participem, basta entrar lá no site que vocês vão obter as informações. E aí nós vamos passar, então, para a construção desse evento de hoje. Conforme eu disse, a gente tem aí uma preocupação com essa saúde emocional, né? A saúde mental dos trabalhadores de modo geral. E a gente tem visto tantos relatos, tanta coisa acontecendo e não recebendo a atenção devida, que a gente resolveu conversar mais abertamente com as pessoas interessadas no tema sobre esse assunto. Nesse sentido, nós convidamos a Leci Rodrigues, que está na tela aí com a gente, que vai fazer uma apresentação para nós daqui a pouco. E eu vou pedir que, quando você iniciar, Leci, você faça fala um pouquinho de você, da sua experiência, né, da sua proposta, para que a gente possa dinamizar um pouco mais esse nosso encontro. Eu gostaria de falar para vocês que a nossa segunda convidada, a Fabiana Goulart, ela teve um problema de ordem pessoal muito sério e, infelizmente, ela não vai poder estar conosco hoje. Em algum outro momento, certamente, ela estará, mas hoje, infelizmente, não foi possível contornar o tipo de problema que ela está enfrentando neste momento, e o que a gente pôde fazer é desejar que ela consiga resolver lá da melhor forma possível. E aí eu peço desculpas a vocês e a gente vai tentar abordar a temática do jeito que estava programado, sem que vocês sejam prejudicados pela ausência de uma das nossas convidadas. Quero de imediato, agradecer muito a participação de vocês. Tem bastante pessoas aí presentes. Eu quero dizer que nós vamos ter um tempo de 20 minutos para a exposição da Leci. Depois eu entro falando também um pouco da questão desse efeito da tecnologia nas novas formas de trabalho, na saúde do trabalhador. E aí, só depois a gente parte para a questão. A gente vai abrir para conversas com vocês. Primeiro, vocês vão ouvir um direcionamento nosso, uma introdução do que a gente pensa, do que os cientistas estão falando disso, do que a gente está vivenciando, e aí depois a gente compartilha a nossa experiência e esperamos que vocês tragam também as contribuições de vocês e as experiências que vocês têm nos distintos espaços de trabalho que vocês ocupam. Esse encontro, então, vai seguir esse modelo de apresentação. Ao final das apresentações, as perguntas ao vivo. Se você não quiser esperar até o momento com receio de esquecer a pergunta ou de perder o time, você coloca lá no chat a sua questão, que nós temos aí no Conselho o apoio da Yara, que vai nos ajudar a organizar essa questão das perguntas e respostas, que a gente pretende que sejam respondidas em bloco, tá? De 3 a 4 perguntas no máximo. E aí é isso, avisar para vocês que essa atividade está sendo gravada, ela não vai ficar disponível na internet aleatoriamente. Nós vamos ter um link no site da Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho, que fica dentro do site do CRPMG, e nesse link você, sim, pode acessar, pode assistir, pode compartilhar, mas o vídeo em si não vai estar no YouTube, não vai estar no Face, não vai estar nas mídias sociais, não. Ele vai estar dentro do site
e dentro da comissão, no setor de comissões, da Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho. Então, é importante que vocês saibam dessa gravação, porque ela vai ficar disponível, sim, para acesso, ainda que através de link. E, por último, antes de passar a palavra para a Leci, eu gostaria de pedir a vocês, e eu estou vendo que já está funcionando assim, o microfone travado, né, para a gente evitar as interferências. Você pode fazer os seus comentários via chat, que ele vai ser registrado de alguma maneira, e depois a gente, na hora que abrir, aí sim, a gente conversa e troca essas informações. Quero reafirmar em público aqui o empenho, o envolvimento, o desejo e a força-tarefa que o nosso Conselho de Psicologia tem envidado no sentido de atender às demandas da categoria. Especialmente nesse momento da pandemia, foi inclusive criado um site específico com notícias de interesse da psicologia neste contexto de pandemia. Então, você tem ali uma fartura de informações, são informações sérias, eu acho que a gente não precisa ter o receio de estar lidando com fake news, porque a internet aberta, ela nos coloca essa questão em xeque, né? É muita oferta de informação, mas também muita insegurança na idoneidade dessa informação. Então, é importante que a gente utilize mais esse instrumento que o CRP tem procurado fazer para enfrentar essa crise sem precedentes que a gente está enfrentando. E é nesse sentido que o trabalho de hoje não pretende esgotar o assunto, não tem nem como esgotar o assunto, a gente está aprendendo à medida que a gente está vivenciando tudo isso. E escutar vocês, escutar a impressão e a percepção de vocês sobre isso vai ser certamente muito rico para nós também. Bom, nesse sentido, eu chamo você, Leci, para que você assuma a palavra. Como eu disse, por gentileza, se apresente mais formalmente aí, falando um pouco mais da sua experiência, do lugar de onde você está falando, para que todos nós possamos usufruir do seu conhecimento aí. De antemão, eu já te agradeço. Bom, primeiro, desculpa, eu vou pedir para ver se está todo mundo vendo aí os slides. Boa noite a todos e a todas participantes desse encontro virtual. Agradeço ao Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais pela oportunidade de fazer algumas considerações sobre os efeitos das novas formas de trabalho na saúde do trabalhador e compartilhá-las com vocês, né? Com Elizabeth e com Fabiana Goulart, que de alguma forma está aqui no nosso coração, na nossa torcida de melhoras, pessoas tão queridas no meu percurso de vida. Bom, um pouco que a Beth pediu, que foi me localizar, de onde eu falo, quem eu sou. Primeiro, eu me considero uma pessoa com desconforto intelectual nato. Eu sempre fui curiosa, querendo saber por quê, e agora, mais recentemente, né, na evolução, como que as coisas funcionam, como as coisas se relacionam. Então, eu acho que o curso de psicologia veio muito nesse sentido. Não podia, na época, tinha a questão também da psicanálise, né, porque eu formei em 77, então a minha formação de psicanalista foi fundamental na estruturação também da minha formação. E, paralelo a tudo isso, eu fiz um trabalho com André Lapierre, Anne Lapierre, Mauro Vecchiato, Marta Gonzalez, que me possibilitou 2 títulos de especialistas pelo Conselho Federal, né, de Psicologia Clínica e Psicomotricidade. Na minha época não tinha computador, então, portanto, quando surgiram os computadores, eu fui fazer uma especialização em novas tecnologias, em educação e treinamento, o que me aproximou do mestrado em tecnologia
no Cefet, Minas, e isso me levou, né, me deslocou para o mundo do trabalho. Então, eu tinha uma visão clínica e que eu fui fazer um trabalho em que eles estavam, era na Fiat Alice, e que eles estavam fazendo exatamente esse rompimento do Taylorismo-Fordismo para o modelo japonês, e eu quis pesquisar o impacto dessa mudança, dessa nova forma de trabalho, que aí foi encaminhando, na saúde mental do trabalhador. A posteriori, então, isso me encaminhou para o doutorado em psicologia na UFMG, exatamente nessa área interligando saúde mental e trabalho. Bom, do ponto de vista de atuação profissional, eu vou destacar alguns pontos, né? Professora do Centro Universitário UNA, de 2001 até agora, o ano passado, aí eu me aposentei, e nessa oportunidade eu tive a chance, o grande prazer de trabalhar com a professora Heloísa Santos, que me mostrou o mundo das clínicas do trabalho e da ergologia. Antes disso, no meu doutorado, a professora Maria Elizabeth Antunes Lima já tinha me apresentado a clínica da atividade. E aí, com as viagens, com os encontros, eu fui conhecendo os grandes autores das clínicas do trabalho. Bom, isso também, no meio disso, eu tive uma experiência internacional, que foi dar aula em Maputo, em Moçambique, num pós-graduação exatamente de recursos humanos, né? E um link de subjetividade e trabalho. No meio do percurso, José Newton, que é um psicossociólogo, me convidou para trabalhar no grupo de trabalho da ANPEC, também com o tema de psicologia e trabalho. E durante esses anos, do ponto de vista político, sempre estou perto, né, como membro, como conselheira, como na diretoria, enfim, de alguma forma, em duas grandes associações que eu considero fundamentais para a formação, o ensino, a regulamentação da psicologia, que é a ABEP e o Conselho Regional de Psicologia, aqui especificamente o de Minas Gerais. Do ponto de vista particular, eu sempre tive meu consultório. Em 2001, eu fundei a Proergo Desenvolvimento Profissional junto com a minha filha, e hoje, depois de aposentada, estamos fazendo todo um percurso aí no Renova Coworking Saúde, que trabalha exatamente todas essas interfaces, saúde, saúde mental, trabalho, qualidade de vida, enfim, né? Esse é o meu percurso. Bom, focando, então, no tema da nossa palestra, eu realmente são considerações, são pensamentos, reflexões. Quando eu penso em novas formas de trabalho, eu não posso deixar de pensar que o trabalho nunca tem fim, então, portanto, ele é eterno, ele é uma categoria eterna, e ele sempre vai se apresentar de novas formas. Bom, mas então isso traz teses. Então, a forma como o trabalho é realizado depende e determina o que o homem é. A organização do trabalho e a organização dos homens, isto é, as relações sociais e as relações intersubjetivas, são fenômenos indissociáveis. Guardem isso até o final da minha apresentação. Então, portanto, o que são consideradas novas formas de organização do trabalho e que têm como fundamento enriquecimento de cargos, tarefas, grupos semi-autônomos, gestão participativa, elas surgiram já, e eu encontro isso desde o meu mestrado, a partir de um questionamento teórico e prático da organização, quando ela era fundada nos princípios taylorista-fordista. Então, esse questionamento foi quebrando, né, desmontando o armário, diria Boaventura Santos, e mostrando novas possibilidades. Bom, então, tá ok. Se é assim, se o trabalho sempre vai se apresentar, como é que nós estamos fazendo agora, neste momento, com essa pandemia? Nós estamos num contexto que é, para todos, inesperado, caótico, com uma devastação econômica inimaginável, com uma enorme crise na saúde pública mundial e com fortes impactos nas relações de trabalho. Ora, então eu diria que eu posso pensar isso num sentido histórico do trabalho. Neste momento histórico, como o trabalho vai ser mobilizado, impactado com esse cenário. E aí, trago outra tese. O que os homens são em cada momento histórico, o que produzem,
como vivem e como morrem, depende de como organizam suas atividades produtivas. Um comentarista e um diretor, coordenador do Centro de Políticas Públicas do INSPER, ele diz, olha, agora, a partir desse momento, com certeza, a forma como as análises de mercado estão sendo feitas vão ter que olhar para outros conceitos e outros indicadores. Então, é um divisor de águas essa pandemia. Se, como divisor de águas, o que tem impactado, o que tem trazido, como é que essas coisas têm mexido no mundo, né? Quer dizer, aumento no subemprego, paralisação da economia, erradicação de empregos em todo o mundo, grandes perdas de renda para os trabalhadores, redução da jornada de trabalho, as contratações, olha, foram reduzidas a níveis visíveis. Bom, então o que eu tenho? Veja, lembra que eu falei? Quando estamos tratando da organização do trabalho, o que está subjacente? É o impacto, né? Define a vida de cada uma dessas pessoas, dos seres humanos. Essa inseparabilidade. Mexeu de um lado, atingiu o outro, né? Mexe e atinge o outro. Enfim, o que tem sido feito como estratégias para minimizar isso? A gente tem visto aí, ó, banco de horas, férias individuais ou coletivas, né? Muitas vezes tentando segurar, barrar o desemprego em massa, a falta justificada, principalmente para uma medida para evitar que tenham que trabalhar, então, a favor do isolamento, para evitar a propagação da infecção, da transmissão local, e a redução da jornada de salários, que até o governo federal lançou esse programa, né, contra o desemprego, R$600, colocando que é essencial para evitar uma tragédia social, mas ela já está aí, né? E do ponto de vista das empresas, sempre isso, que se vê uma série de negociações para minimizar esse impacto econômico, social, enfim, né? Então, diante disso, o que a gente vê? A gente vê as questões do isolamento e todas as consequências desse isolamento. Estar isolado induziu, eliciou, provocou uma renormatização das formas de organizar o trabalho no período de pandemia. Então, o que a gente tem? O uso intensivo de tecnologias, inclusive esse que agora nós estamos usando e que atrasou, inclusive, porque há sempre os problemas entre o instrumento e o sujeito que usa o instrumento, né? Então, a gente está sempre com as dificuldades cognitivas, intelectuais, de ferramenta, e ele vem se manifestando muito via teletrabalho, home office, trabalho remoto. Aqui é importante fazer uma distinção entre trabalho remoto e home office. A literatura aponta o trabalho remoto como toda prestação de serviços que é feita à distância. Você escolhe onde quer trabalhar ou onde você se sente mais produtivo. Já o home office tem que ser em casa, né? Um trabalho feito em casa, diretamente de casa. E há 3 elementos que aparecem como básicos: confiança, autonomia, transparência, para que esses trabalhos funcionem bem. Há um diretor executivo de uma companhia que ele fala: todo home office é trabalho remoto, mas definitivamente nem todo trabalho remoto é home office. Thiago Santos. Então vamos lá. Nova forma de trabalho ou apenas renormatizações, complementos, rearranjos de uma lógica que, né, até então, se fundamenta e tem se mostrado que não rompeu em nada com a divisão hierárquica do trabalho e, principalmente, quem organiza, quem executa. E não concede, necessariamente, maior autonomia aos trabalhadores. Então, o que a gente encontra nesse momento como agravo do trabalho? Primeiro, a retração da força de trabalho histórica, né? Essa retração trouxe a contração da força do trabalho, que atingiu na taxa de participação dos trabalhadores. Houve um movimento meio rolando, né? Circular. As pessoas não oferecem vagas, as pessoas decidem não procurar emprego, isso então fica recorrente, né? E com isso, então, dá uma parada total e aumenta quem? Aumenta o
desemprego, né? Numa proporção, numa pesquisa que teve do Instituto Brasileiro de Geografia, do IBGE, ele fala assim, a queda do emprego doméstico em alojamento, em alimentação e na construção, comparada com o mesmo intervalo de tempo, né, o mesmo período em 2019, provocou o desemprego para 137 mil trabalhadores. E vejam, né? Eram trabalhadores ditos formais. Agora, atingiu só esses trabalhadores formais? Não, houve também uma redução dos trabalhos informais. E mais importante, gravem isso, que isso é muito importante também na nossa discussão, que é a questão da vulnerabilidade. Aqueles segmentos mais vulneráveis, as pessoas mais vulneráveis, esse é a população-alvo dos agravos da pandemia, ok? E nas suas relações com o trabalho, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho o isolamento social, em alguns lugares o lockdown, e essa renormatização, o tempo todo criando novas formas, novas normas, novas, né? O tempo todo novas regras. A Dorothea Smith-Clark, da OIT, ela fala que esses movimentos, esses eventos, esses estímulos, eles vêm sendo considerados pela população, vêm sendo recebidos pela população, ou vão sendo atribuídos por essa população como atos de repressão. Ora, então vamos lá, vamos pensar um pouquinho com o Francisco Lima, quando ele fala assim, por que isso, ato de repressão? Porque nós saímos da nossa área de conforto. Então, quando ela fala desses atos de repressão, então ela está dizendo, o que ela está dizendo para nós? Ela está dizendo, gente, todo esse sair da zona de conforto exige mudança no próprio comportamento. E essas mudanças, elas implicam num processo de reapropriação. Nós temos que nos reapropriar do nosso trabalho, da nossa vida, da nossa nova forma de promover mudanças, da nossa forma de pensar, da nossa forma de relacionar. Então, essas transformações, elas vão para além do emocional. Elas atingem uma ordem material e até organizacional, né? Já visto tudo isso que está acontecendo. Bom, então, se eu tenho, de um lado, se eu pensar do ponto de vista externo, atos de repressão, ou, como é dito na clínica do trabalho, atividade impedida, o que eu tenho, o que eu sinto, o que me pega? Frustração, expectativas desagradáveis e uma sensação de controle o tempo todo. Por outro lado, se eu vou para o lado da repressão, no sentido da psicanálise, no sentido mais intrapsíquico, a gente sabe que toda repressão, né, ela vai convocando a um sufocamento, vamos dizer, do princípio do prazer, e aí gera mais ansiedade, mais angústia, um medo, e é o que a gente está vivendo, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei como que vai ser, e o que eu faço, né? E aí, nesse meio tempo, voltamos de novo. Se a gente não se reapropriar desses sentimentos, desses novos hábitos, disso tudo, o que começa a acontecer? A gente começa a se perder. E outra coisa, e o que acontece quando a gente reapropria? Quando a gente começa a assumir isso? Assumir não só do ponto de vista material, cognitivo, produção, horário de trabalho. Começa a acontecer um fenômeno super interessante, que é aquela divisão social do trabalho que era imposta, ela começa uma corrosão, ela corrói, ela começa a se corroer. Por quê? Porque perde uma lógica existente. Então, olha como é que isso é uma antítese, né? É dialético, porque se pede para eu ser autônoma, então eu não sigo, mas se pede para seguir, como é que eu vou fazer o meu horário e me encaixar nessa situação do trabalho que é remoto ou do trabalho que é feito home office, né? Então, vamos ver, vamos pensar em algumas saídas. O que se pensa na área de saúde mental? Aí aqui eu peguei alguns autores, o Canguilhem, o Viktor Frankl, que fala dessa busca do sentido, o Bandura, que fala muito de autoeficácia, autogerenciamento, né? Aí o pessoal das clínicas do trabalho, o empoderamento, o poder de agir, enfim, atividades
tirar as pessoas da vulnerabilidade. Para esse grupo de pessoas, a gente tem, então, um conjunto de construtos que fala sobre o enfrentamento da realidade e busca de sentidos. E isso traz, revela, né, uma capacidade de lidar com a frustração e revela então, se eu lido com a frustração, eu me mostro autoeficaz. Ou seja, eu sou capaz, eu vou conseguir mudar, eu vou conseguir enfrentar. E aí eu também ganho uma capacidade de admitir uma margem de tolerância para essas coisas em mudança, para essas inconstâncias do meio. E aí, além de uma capacidade de transcender normas, né? Eu preciso ser normativo, diria Canguilhem, né? Eu preciso criar novos meios para enfrentar essa realidade que é imposta, né? Está sendo imposta para mim agora. Por outro lado, eu tenho um grupo de pessoas que eu vou considerar as pessoas mais sensíveis, mais vulneráveis a tudo isso, e que sucumbem a esse movimento da repressão, a essa limitação, e não encontram uma saída. E ela acaba ficando alienada, segue normas, e com isso apresenta uma estima rebaixada, uma autoestima rebaixada. Por quê? Porque a vontade de sentido está frustrada, né? E aí, muito recalcamento, muita repressão, o que dá? Sintoma de todas as ordens, né? E no caso, como a gente vê, ou que pode surgir ou agravar neuroses, psicoses, né? Tentativas de agressão, a suicídio, feminicídio, então outros tipos de violência. Mas, enfim. Então, mais uma vez, a saída nesse momento é reapropriar, né? Reapropriar, ou seja, por meio de autorregulação, ou por auto-organização no sentido mais amplo. Nós precisamos nos autogerenciar e nos auto-organizar, né? Tanto no nosso meio familiar, o mais próximo que tiver, mais particular, mas fazendo esse link com o mundo externo. Bom, então a gente vê que a Organização Mundial tentou fazer isso, mostrando guias a vários sites, vários lugares que tentam dar dicas, né, incentivar as pessoas como fazer, como reagir, como dar uma sustentação. A Beth acabou de falar aí, no site do Conselho mesmo tem isso, enfim. Mas tudo isso por quê? Porque é grave e essas situações, então, podem agravar ou causar problemas mentais. Então, a organização lança isso generalizado, né? Não existe quem não vai ser acometido, atacado por esse contexto. Seja, qualquer ser humano está sujeito a esse contexto, né? Então, do ponto de vista empresarial, tem vários relatos que eu comecei a pesquisar, mas, por exemplo, eu separei esse que é o do Dario Neto, diretor-geral do Instituto Capitalismo Consciente do Brasil. Ele falou, olha, muitas coisas não vão voltar ao que eram antes. E isso me lembrou um pouco uma fala de Canguilhem, quando ele fala, o que é normal? O normal é voltar ao que era antes? Ou o normal é renormatizar o que está posto? Então, o que eu vejo nessa fala agora não tem mais jeito. Tudo o que aconteceu, já está acontecendo, ainda vai acontecer, vai gerar uma série de conhecimentos, saberes, que não tem mais jeito de voltar ao que era antes, né? Da agora para frente é repensar isso de outra forma. Outra coisa que ele coloca, do ponto de vista empresarial, é que a chave para enfrentar tudo isso está nos paradigmas de gestão e liderança. Mas tem travas. Ele fala, opa, tem muitas travas. Uma delas, então, o que a gente tem que fazer? Liberar. Tem que criar um bom set de metas, melhorar a questão de escritório virtual de empresa, melhorar rituais, tentando favorecer disciplina individual, né? Mas, o que vai uma das travas principais? A confiança como ingrediente essencial da cultura organizacional para poder funcionar produtividade e desempenho. Agora, então, vamos lá, no contraponto. Então, qual que é o desafio para a gente conseguir isso? Olha como é que é dialético de novo. Na história das organizações, autonomia na organização do próprio ritmo de trabalho
Eu ter autonomia no meu próprio ritmo de trabalho significa o quê? Perda de controle do capital sobre a plena utilização da força de trabalho. E agora, como é que nós vamos fazer, né? Se nós temos, pelas contingências, ter essa autonomia, como vai ficar esse controle da força do trabalho? Ponto de interrogação, deixo para depois. Outra coisa, pensar nos constrangimentos, né? A gente sempre, na história também, é sempre aquela história particular, separado da vida profissional, e a gente sabe que isso é impossível, não tem como tirar um pedaço, agora Lecia isso, Lecia aquilo, né? Mas sempre teve um vínculo, o trabalho e o sujeito, o trabalho, a atividade profissional, e ela está ali. Os processos de subjetivação sempre apareceram na materialidade da vida profissional, isso não tem como. Mas agora, há uma outra questão, que é o em casa. E aí surge a sobreposição de tarefas, principalmente na questão de gênero para as mulheres, né? Então, aqui tem um relato de uma funcionária que ela fala, é humanamente impossível fazer tudo isso. Isso vai dando um estresse, uma angústia, uma fadiga, porque nada sai bem feito. E não tem como ser diferente, porque estamos fazendo tanta coisa junta. Ao mesmo tempo, ela fala, mas eu preciso recuperar um pouco de mim. Nem que seja tomar uma taça de vinho à noite, fazer meia hora de dança pela internet, me exercitar junto com os meninos, porque senão fica insuportável. A gente surta mesmo, né? E um outro relato que eu trouxe, que é de um advogado criminalista, o Murilo, e que ele fala assim, tá bem, mas a minha forma, chegar em casa era um outro registro, né? Agora, trabalhar em casa exige de mim muita concentração e muita disciplina. Então, para poder encarnar esse papel, eu vou modificar meu escritório para parecer com um local de trabalho, vou usar uma roupa social, trocar de roupa, né, arrumar, e poder encarar aquilo como um trabalho, né? Então, ou seja, o trabalho em casa exigindo também esse trabalho fora de um local específico, os estímulos da casa nos fazem perder desse foco que é o trabalho. Bom, numa outra perspectiva também, e aí uma perspectiva do ponto de vista do ambiente, as pessoas trazem essa ideia de que o mundo está tendo um momento de paz, né, do ponto de vista do meio ambiente. Diminuiu o gás carbônico, a água está mais limpa, menos poluição, menos pessoas na rua. É como se tivesse uma trégua, entre aspas, né, desse mundo, um mundo respirando um pouco melhor. Finalmente, não vou fazer considerações finais, porque como a Beth falou, nós estamos no olho do furacão, então, como finalizar algo? Mas eu vou trazer aqui as recomendações que a União Latino-Americana de Entidades de Psicologia divulgou, né? E eu acho muito importante a gente pensar nisso. Primeiro é a questão se, nas medidas que estão sendo adotadas ou que vão ser adotadas, se o enfoque for mais no impacto econômico, o que vai acontecer? A vida, a dignidade humana vão ficar em segundo lugar, né? Então, isso, além de ser uma clara violação aos direitos humanos, o que vai acontecer? Vai ampliar o risco psicossocial. Quer dizer, ao não analisar o contexto social e psicológico, você amplia o risco psicossocial. E aí, qual é a consequência disso? Aquela questão, historicamente e estruturalmente, vai aparecer como agravo às populações mais vulneráveis, né? Então, a pobreza econômica, mulheres, crianças, adolescentes, deficiências, idosos, povos originários, população campesina, população LGBTIQ. O que ele fala é que esse impacto vai atingir aqueles que historicamente e estruturalmente são vulneráveis, né? Por outro lado, se a gente pensar que estamos vivendo uma pandemia de grande magnitude, isso não tem jeito. Existe, inerente a isso, uma perturbação psicossocial. Portanto, precisamos pensar no manejo da população. E toda a população, nesse momento, está sob tensões, angústias, em maior ou menor medida.
Por outro lado, tem que se pensar se essas angústias são problemas psicológicos, problemas graves, doenças, ou, como diz o Badaró, por favor, né? A maioria das reações são reações esperadas diante de uma situação atípica. Então, portanto, o que a gente precisa fazer? Estigmatizar como um transtorno mental ou tratar isso como uma forma, achar recursos para propiciar e fortalecer os recursos de enfrentamento dessas pessoas, né? Para essas pessoas. Por outro lado, se a gente reconhece e trabalha a pandemia e o impacto psicossocial, a gente também tem que considerar que aumenta significativamente quem? Os problemas psicológicos na população, os níveis de estresse pós-traumáticos, os episódios depressivos, a ansiedade, as violências, né, como eu disse, suicídios, feminicídios, violência sexual, outras, porque a pessoa, ela tende a soltar alguma coisa, ela tá presa, e aí a gente sabe, né, os canais colocam, quando eu tenho muita angústia, eu boto para fora, de alguma forma, para me ver livre daquela excesso, né, de pulsão e de tensão. Bom, por outro lado também, se é assim, a gente sabe que as catástrofes, e aqui eu lembrei muito quando a Lápis colocou isso, as catástrofes, Mariana, né, Brumadinho, como a gente viu, os problemas de saúde mental que surgem na população, eles não são resolvidos simplesmente quando acaba, eles ficam ainda durante um período prolongado, né, e as pessoas demoram tempo para reconstruir as suas vidas. Então, portanto, quando a gente pensar nisso, então daí os estudantes que estão nos escutando, os profissionais que estão na área, as pessoas que já estão lidando com outras populações vulneráveis, pensar que essa recuperação psicossocial, ela vai ocorrer a médio e longo prazo. E temos que pensar sempre, né, como qualquer outra catástrofe, momentos antes, durante e depois. E sempre envolvendo 4 grupos de pessoas. As que estão doentes, as que tiveram e sobreviveram, as que não tiveram, mas estão em processo de luto, e principalmente aos profissionais que estão na linha de frente e que a tendência é aumentar demais da conta a nossa amiga chamada síndrome de burnout, né? E que vão ter provavelmente vários sintomas, ansiedades e angústias. Bom, enfim, o que a Lápis considera, então, urgente? Ele diz, primeiro, vamos ver aonde que a gente puder trabalhar com o que pudermos, né, em definir e implementar políticas públicas de atenção integral, que atribuam valor à prevenção e atenção na saúde mental, designar recursos financeiros, humanos, materiais, pensando nessa atenção em saúde mental, porque vão ter manifestações, né, derivadas desse conjunto de variáveis, né, e tentar, né, implementar projetos, programas com recursos, meios compensatórios para aquelas famílias que principalmente tiveram, e famílias, empresas, enfim, déficit econômico, né, e que muitas vezes ficaram fora do mercado, então para eles retomarem ao mercado, e pensar também na sua sobrevivência, né, na questão alimentar, na questão mínima de condição de vida. Gente, é isso. Algumas reflexões. Muito obrigada. Valeu, Leci. Obrigada a você por essas contribuições. Nós temos uma pergunta aqui do Pablo, e eu acho interessante isso que ele coloca, porque é verdadeiro, né? O trabalho, ele é um pilar na nossa vida. Ele contribui, inclusive, para a construção da nossa identidade. E aí ele pergunta como é que a gente pode fazer para oferecer condições desse trabalho, exercer essa função, para as pessoas que não têm condições de se inserirem no mercado de trabalho, ou por falta de oportunidade, ou por falta de preparo, enfim, não interessa o motivo, mas elas estão fora do mercado do trabalho, como é que a gente poderia fazer isso? Pablo. Pensando em construção de identidade para essas pessoas marginalizadas. Uhum. Pablo, posso... Tá marcando?
Pablo, Por favor. é importante que a gente pense que nós, se for pensar no individual, ou se eu pertenço a uma ONG, se eu pertenço a uma empresa, se eu pertenço, enfim. Essa resposta ela vai depender do espaço que você tem. Para mim, eu tenho um espaço, que é lá o meu cowork, né? Então, o que eu tenho feito? Eu tenho feito formação, eu tenho atendido pessoas online a custo zero, eu tenho tentado fazer agora, aprendendo, com muitas dificuldades ainda, aprendendo as tecnologias, para fazer vídeos, enfim. Então, eu estou aberta para tentar ver se eu consigo, a quem me procurar, trabalhar com formação, com empoderamento, ou então do ponto de vista psicológico, né? Com essa questão da baixa estima, levantamento de potencialidades e de competências. Mas existem organizações que já estão fazendo isso. Então, também é importante ter uma lista de lugares, de trabalhos sociais, se envolver com esses tipos de trabalho, para que você tenha, então, acesso a uma rede de possibilidades, e aí você se encaixa onde você considerar melhor para você, né? Mas, repito, tem que se pensar de onde eu falo, o que eu tenho para contribuir. Às vezes, como a gente tem visto na pandemia, um simples atendimento, simples quando eu falo porque não é tão simples, né, é complexo, mas assim, você falar com a pessoa um pouquinho, por telefone, pelo vídeo, ou já dá um alívio, né? Então, você imagina que daí para frente muitas coisas podem. Outras coisas também, por exemplo, eu já vi que estão ocorrendo, até mais complexas, pessoas que estão terminando o curso, e aí estão sendo atendidos para fazer sua tese, fazer sua pesquisa, trabalhar, isso tudo é uma forma de trabalho, né? Agora, inserir a pessoa, então a gente precisa saber onde tem, quais são os recursos, como se faz currículo, se não faz. Então, procurar outros agentes, outras pessoas que possam se unir a você, para você poder, enfim, poder. Se você tiver de coração aberto, você vai achar um jeito de poder contribuir, né? Aí alguém me perguntou, eu vi uma... Fala, Beth, porque eu fiquei curiosa. Teve uma pessoa que me perguntou, é possível ter prazer no trabalho? Isso. Ah, mas eu não consigo ver trabalho sem prazer, porque é indissociável, né? É lógico que a organização do trabalho, muitas vezes, ela é dolorosa, ela é difícil. Isso no meu doutorado, eu vi isso muito claramente, e foi isso que a minha tese mostrou, né? Que a questão não está no trabalho, a questão está na organização, no tipo de organização, no tipo de liderança, na forma e nas pressões que essa organização do trabalho impõe, no ritmo, né? Na consideração ou não das suas competências. Mas quando você trabalha com aquilo que você gosta, com aquilo que você quer, como foi o caso de eu observar na tanatopraxia, então você pode trabalhar com a morte, numa condição de trabalho horrível, mas as pessoas são felizes, né? Que o que é a morte não está lá. Eles estão trabalhando com a morte e achando vida naquilo que está morto. Enquanto que, por exemplo, que foi o outro ponto que eu trabalhei com o telemarketing, ali que tinha uma condição de trabalho ótima, uma super organização e tal, mas as pessoas eram impedidas, as pessoas eram tristes, as pessoas não podiam falar o que pensam, não podiam criar, não podiam renormalizar, não podiam se reinventar. Então, naquele mundo, havia... Então, portanto, ali havia doença, havia patologias, né? Então, é possível encontrar prazer no trabalho, desde que ele tenha sentido para você. E esse sentido só pode ser atribuído por aquele que o faz. Nós temos aqui ainda mais algumas perguntas,
Mas antes da gente partir para o outro bloco de perguntas, eu quero fazer algumas considerações em cima do que a gente está conversando aqui, porque eu acredito que essa fala vai responder muitas das questões que estão sendo colocadas. Essa questão dos efeitos das novas formas de trabalho na saúde do trabalhador, a gente está vendo isso dessa forma mais agressiva, mais intensa, mais mandatória, mais impositiva, onde nós não temos opção. Eu não quero isso, ou eu não quero aquilo. Você tem que, é diferente. É um pouco diferente das mudanças que aconteciam até então, né, nas revoluções aí. O grande lance é que as revoluções, todas elas, sempre aconteciam preocupadas em aumentar a produtividade, em aumentar resultado, em melhorar os processos organizacionais. E o que nós estamos vendo hoje é uma outra coisa de uma outra dimensão, onde o ser humano não é colocado em evidência, mas ele é altamente impactado. E isso não era considerado antes. Antes era considerada questão organizacional, os processos, as metodologias, os equipamentos a serem adotados. Hoje, mais do que isso, além dessas mudanças, nós temos o sujeito que está obrigado a essa condição. Então, eu acho bacana quando perguntam, será que é possível ser feliz no trabalho? Nessa situação hoje, eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho para responder isso. Porque a Alessi falou uma coisa muito certa, a gente trabalhar naquilo que a gente gosta nos dá prazer, nos deixa feliz. Agora, eu trabalhar naquilo que eu gosto, de um jeito que eu não sei ainda, pode me trazer tensão. Se me traz tensão, pode trazer desconforto, pode me deprimir, pode me fazer sofrer, ao invés de me trazer o prazer. E é esse impacto que a gente está conversando sobre essas novas formas de trabalho. Então, eu não vou nem longe, eu vou na minha experiência pessoal. Eu sou professora, estou professora. De repente, eu tenho que sair da sala de aula, perco todo o contato presencial com os meus alunos e me vejo diante de uma obrigatoriedade de dar uma aula via internet. Beleza, se eu tenho o mínimo de domínio com a ferramenta. Beleza, se eu tenho os equipamentos compatíveis em casa para que eu faça uma aula de qualidade. Beleza, se eu sei manusear essas ferramentas para esse fazer que eu já faço há muito tempo e faço com muito prazer. Então, essas são as questões que se impõem. E essas são as questões que a gente precisa responder, precisamos estar atentos, porque as mudanças, geralmente, elas trazem desconforto para a gente. O novo assusta. A gente não sabe direito como é que a gente vai lidar. A gente não sabe direito o que, que vai acontecer. E, por isso, é importante a gente reunir informações. Aí a gente O que é importante, Beth, que você está colocando aí também, é que isso apareceu também lá na minha tese, que é esse distanciamento. Por exemplo, no telemarketing é muito comum mudanças, atualizações de sistema, de software, também, até como professores também, a gente viveu isso, né? E agora, os professores estão tendo que fazer aula de EAD e achar... aqui, gente, para montar esse encontro virtual, a peleja que foi, eu estou aqui desde 6h30 tentando fazer contato, a ferramenta não funciona, eu não fiz funcionar, ou o meu instrumento, né, o aparelho que eu tenho não liga. Né, em mediar, por quê? Porque existe uma tecnologia, mas quem faz a mediação é o ser humano. Então, há uma pergunta quando ele fala tensão e desconforto são a mesma coisa, necessariamente são negativas? Não! Existem tensões e desconfortos, que eu diria que são os desconfortos intelectuais,
as questões que a gente aprende, as questões que nos mobilizam para aprender mais alguma coisa, ótimo, são ótimos, né? E o que eu estou aprendendo nesse isolamento, nessa pandemia, vocês nem imaginam, né? Mas, quando elas são em excesso, quando elas não te dão o tempo necessário, por exemplo, eu tinha que entrar nesta sala às 7 horas. E desde 6h30 às 7 horas, a gente não conseguia resolver o problema. Isso é um fator de agravo à saúde do trabalhador, né? E isso você imagina numa microatividade. Imagina isso generalizado o dia todo e você tendo que correr. Então, ou seja, também você não ter o conhecimento, não circular os saberes, não ter o conhecimento para fazer uma determinada tarefa, isso impacta na sua atividade de trabalho. E impacta de uma forma agressiva, e aí você sofre, né? Então, o sofrimento no trabalho também vem a partir disso. Quer dizer, quem já sabe tecnologia, ou quem sabe as coisas, quem sabe ferramenta, quem sabe luz, quem sabe, enfim, né? Detalhes, eu precisei fazer toda uma coisa aqui de luz para poder vocês me enxergarem, porque nós estamos de noite. São saberes que a gente precisa aprender, construir. É um desconforto? Super legal, porque eu consegui vencer. Ok, estamos aqui, né? Mas e se eu não tivesse conseguido? Isso é igual a Fabiana, que com certeza está vivendo um desconforto enorme, uma angústia, chateada, né? Por não poder estar aqui. Então, são coisas do trabalho, são coisas que... Eu acho que são exatamente esses imprevistos, essas condições que estão fora do planejamento, que nos deixa minimamente segura, que traz esse desconforto e a persistência disso pode trazer um sofrimento, um mal-estar e até um transtorno mais sério. Uhum. Eu acho que a gente precisa ressaltar, porque tem muita gente associando, especialmente os empresários, óbvio, associando essa questão do afastamento, do isolamento, do distanciamento, da baixa, né, do lockdown, falando que isso vai representar na economia. E aí eu acho que nós, das áreas humanas, temos que pensar assim, forçar a barra como para fazer essas pessoas trabalharem, a que custo? Se a gente já está vendo, com todas essas ações, o sistema de saúde em pré-colapso, digamos assim. Uhum. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que as empresas têm, sim, que mudar o presente de forma que ela possa construir um possível futuro, ou um futuro possível. Eu acho que isso é uma realidade que a gente não pode negar, mas não podemos permitir que isso aconteça a qualquer custo, porque as pessoas precisam estar em condições de sanidade, de saúde, para enfrentar, inclusive, essas mudanças necessárias. E, às vezes, a gente não tem esse cuidado, não temos esse olhar, não temos essa escuta. A gente simplesmente sai cumprindo tarefas. E, como a gente já falou, é uma situação inédita, é uma situação nova para todos nós, tanto para trabalhadores quanto para empregadores. Mas isso não nos tira a responsabilidade de zelar por isso, né? As crises, gente, elas suscitam questões latentes, mas elas geram oportunidades também. Uhum. Então, eu entendo que esse momento que é pesado, é ruim, que as pessoas sentem dificuldade de lidar com esse nosso novo normal que está todo mundo falando, né? Estou doido para que volte ao normal. Aquele normal que a gente conhecia não vai voltar. Segundo Canguilhem, não vai voltar. Não acontece mais. Já ganhamos novas experiências, novas coisas. E é importante que a gente aproveite esse momento para fortalecer as nossas condições físicas, emocionais e psíquicas para fazer esse enfrentamento necessário. Se a gente pensar bem, mais de 25 milhões de brasileiros, gente, tiveram prejuízo imediato, assim, no ato. Decretou a pandemia, pronto, já veio o prejuízo. Você imagina isso num chefe de família. E as pessoas que perderam o emprego, né? Ou
como já foi dito aqui, aquelas que estão em situação de subemprego. Como é que está a cabeça dessas pessoas nessa situação? A gente sabe que teve alguns setores que sofreram mais com esse distanciamento, com essa situação de pandemia. E lazer, hotéis, escritórios, né? A própria indústria, algumas se beneficiaram, mas a maioria fechou. As que a gente pode falar que se destacaram aí de alguma forma foram as tecnologias de informação, as telecomunicações, o próprio profissional da saúde, supermercado, quem vende material escolar, os negócios online, ou seja, quem já dominava minimamente a tecnologia se deu super bem, saiu na frente. Quem não tem esse domínio está cortando um dobrado para poder resgatar essa capacidade de se adaptar a esse momento de desconforto, de pandemia e as mudanças que são impostas, né? Beth, tem algumas perguntas que estão surgindo aí, e você falou uma questão, eu até perdi aqui, mas não vi o nome das pessoas. Mas me chamou a atenção aqui, desconforto na vida, ou desconforto da vida, saúde mental sem trabalho, ou tem jeito de ver isso. E você falou agora da questão adaptar. Na clínica do trabalho, essa questão da adaptação, ela é problemática, porque, na realidade, adaptar, se engajar, ela traz uma conotação de de um molde, de ser submisso ao molde. Então, quando a gente fala de adaptar, é difícil para os processos de subjetivação, para essa libido da gente, para a nossa energia, ela ficar quietinha. Então, eu gosto muito de pensar na questão de que a gente é capaz de criar novas normas. Não estou dizendo que nós, ao criarmos novas normas, nós infringimos leis, não é disso. Mas é cada um. Por isso que aquele texto do Francisco Lima me fisgou. Porque ele fala que a gente tem que se reapropriar. Eu tenho que me conhecer, saber dentro de mim o que eu consigo fazer para que eu consiga enfrentar a situação. Então, para quem falou, por exemplo, desconforto da vida ou desconforto na vida, desconfortos na vida, eles fazem parte do nosso viver. Eu não consigo imaginar uma vida sem desconforto, inclusive porque as questões que são feitas, a própria psicanálise coloca, se a gente não tiver questões, se a gente não fizer questões, se não tiver uma falta, esse vir a ser, né, ele é cheio de questões, de desconfortos na vida. E esses desconfortos nos fazem evoluir, crescer, produzir, criar e se virar nos 30. Enquanto que os desconfortos da vida, aí eu citaria, por exemplo, essas questões da pandemia, de novas normas, de leis, de política, da economia, e que a gente, inserido no contexto, tem que aprender a renormalizar, a recriar, a reinventar. E eu acho que só tem um ponto, não se perder. Nessas horas, que eu acho que o isolamento, ele ajuda, mas ele também piora. Porque aquelas pessoas que têm mais recursos internos, que eles têm, eu vou usar uma imagem da cognitivo-comportamental, né, no sentido mais amplo, um repertório de comportamentos, um repertório de possibilidades, um repertório de experiências, essas pessoas têm mais recursos para poder achar uma saída melhor. As pessoas mais simples, as pessoas com menos recursos, as pessoas mais limitadas, as pessoas mais narcísicas, as pessoas mais radicais, elas têm mais dificuldade de achar essas saídas, né? E sofrem mais, então. Então, a questão que eu vi que eu não consegui saúde mental e trabalho, eu defendo o que você falou também no início. Eu não consigo ver um trabalho feito simplesmente por pessoas
Aí eu ia falar doentes ou maus, mas assim, eu penso assim, que mesmo na psicose, mesmo em outras situações, existem pessoas trabalhando, né? Eu lembrei aqui daqueles exemplos do Verde Mar, de outros supermercados que já empregam psicóticos, né, e pessoas que estão em processo aí de sofrimento e tal. Mas eu digo assim que tem que se considerar a saúde do trabalhador. E a saúde geral, física, mental, de uma forma geral. Se você quer que aquele trabalho, aquela tarefa que ele está fazendo, se reverta num trabalho, né? Porque fazer tarefa é uma coisa, agora trabalhar é outra coisa. Eu acho que é interessante quando você coloca isso, que volta naquela questão. O trabalho pode dignificar a pessoa, pode ser o pilar que a mantém saudável, mental, fisicamente, mas pode ser também o estupim para detonar um problema, especialmente problemas de ordem emocional. Eu acho que essa é a questão, e isso não é de agora com a pandemia. O que a pandemia fez foi agravar essa situação, foi trazer isso para o holofote, foi trazer isso de forma onde as pessoas estão, de fato, adoecendo muito mais. A Organização Mundial da Saúde já afirmou aí que uma das principais causas de afastamento no trabalho a partir de 2020 pode ser a questão dos transtornos mentais. E aí a gente não nega a importância que essa pandemia tem no sentido de contribuir para que esse índice seja cumprido tal como a Organização Mundial da Saúde está fazendo. O fato é que, apesar dessas novas formas de trabalho, teletrabalho, home working, trabalho informal, trabalho por conta própria, trabalho pessoa jurídica, individual, enfim, qualquer que seja esse trabalhador, qualquer que seja a situação dele, não dá para a gente falar hoje, em curto, médio e longo prazo, quais os impactos na saúde e na segurança. De cara, a gente poderia falar assim, trabalhando em casa eu gasto menos, será? Porque tem gente falando, não gasto com transporte, não gasto com roupa, eu estou aqui tranquilo, meu horário deu 8 horas, eu já estou no trabalho, porque é aqui esse espaço, mas, por outro lado, você tem também essa confusão entre até onde começa o meu trabalho e até onde começa a minha vida pessoal. Aquele limite que era mais ou menos separado por essa distância geográfica, inexiste no trabalho remoto, no trabalho em casa, né, no home office. As coisas começam a complicar. Em termos de acidente, você pode ter mais controle, talvez não, se a gente estiver falando, por exemplo, de LER, doença ocupacional. Então, eu acho que tem muita coisa que precisa ser considerada. Agora, só para mim fechar aqui umas considerações, antes da gente abrir para que vocês coloquem as questões, trazer essa questão de como é que a gente vai lidar com esse aumento de carga horária, porque o que a pandemia trouxe para nós não foi só a mudança na forma do trabalho, e nem mesmo na legislação. Eu acho que a gente está esquecendo de considerar aí umas coisas que são muito mais importantes no sentido da condição de trabalho e do significado do trabalho. O que isso significava para mim antes desse momento de pandemia e o que isso significa para mim agora, neste momento de pandemia? Se a gente for pensar bem, a questão da seleção, por exemplo, para a gente ingressar no mercado de trabalho, os requisitos exigidos do candidato são muito mais rigorosos. E será que todo mundo está tendo condições de se aperfeiçoar para atender a esses requisitos?
Será que todas as pessoas têm as condições financeiras necessárias para investir no seu desenvolvimento profissional? Certamente não. A grande maioria, aliás, não tem. E aí, isso vai causar também problemas de satisfação, problemas de sofrimento mesmo e de sensação de incompetência, né? Eu acho que a gente precisa levar em conta aí essas dicas, né? A Leci trouxe a questão da ULAPSI, que demarca bem aí algumas ações pontuais que a gente pode fazer, e eu acrescento a questão da Agência Europeia de Saúde e Segurança do Trabalho. Ela também publicou lá, desde 2017, que os trabalhadores têm direito a um trabalho que seja adaptado às suas necessidades, que permitam que eles prolonguem sua participação no mercado de trabalho. E o que a gente está vendo com essas mudanças hoje é exatamente o contrário, é a extinção da relação formal de trabalho, aquela relação que a gente, aquele normal que a gente conhecia, está abrindo espaço para a uberização, para o funcionário que trabalha sem nenhum vínculo, sem nenhuma garantia, sem nenhuma segurança, e eu acho que a gente precisa voltar essa atenção, então, para esses 20 fatores que a Agência Europeia de Saúde e Segurança do Trabalho fazem questão de denunciar já desde 2017. A pergunta que eu entendo que fica é como é que a gente pode garantir esse trabalho saudável diante das novas formas de trabalho e com as relações cada vez mais enfraquecidas, as relações de trabalho. E aí a gente precisa pensar que num projeto organizacional, quando se pretende implementar um teletrabalho, trabalho remoto, um home office, por exemplo, há todo um projeto, pelo menos deseja-se que haja um projeto que antecipa essa ação. E aí é necessário um estudo dos processos da empresa para saber quais daquelas tarefas podem ser, de fato, teletrabalháveis. Quais podem ser realizadas por meio de tecnologia. Outra coisa é considerar quem são as pessoas que vão executar essas tarefas. Elas têm o perfil adequado? Isso é um trabalho que a psicologia já mostrou o quanto que é importante afinar o perfil do trabalhador à natureza e à condição do cargo que ele pretende exercer. Uma outra coisa que é fundamental, adequação dos equipamentos e softwares a serem utilizados, treinamento das pessoas, enfim. Será que os equipamentos que eu utilizo aqui, por exemplo, são os meus? Será que eles estão os mais adequados para o desempenho da tarefa que eu estou realizando? Será que eles atendem? Será que eu tive treinamento suficiente para fazer aquilo que eu fazia em sala de aula aqui, nesse ambiente? A mesma coisa no nosso consultório, quando a gente muda do atendimento presencial lá com o nosso paciente e vamos partir para o teleatendimento. Então, eu acho que a gente precisa entender, primeiro, Covid e teletrabalho compulsório afeta a saúde, sim, mas não é de agora. A gente já vinha sofrendo uma pressão, e eu acho que essa pressão ela foi agora... dê um destaque nela, porque aumentou muito os problemas emocionais e os problemas de comportamento mesmo, em função dessa condição, que não é uma condição de escolha, é uma condição imposta, é uma condição mandatória. E aí a gente pode pensar aí em algumas dicas. Será que é possível dar dica numa situação completamente nova, onde a gente não tem nenhuma referência anterior? A primeira é nós, que somos da área psi, darmos atentos para que esse trabalhador possa gerenciar o seu estresse e evitar as síndromes comuns, né? Por conta do estresse excessivo, como a própria Leci mencionou, o burnout. Oferecer orientações para o home office, ou home working, né, que é o trabalho realizado também em algum outro lugar, não só o teletrabalho. Tentar manter
esse limite, né, esses espaços distintos de o que é do contexto familiar, pessoal, privado, e o que é do contexto profissional, do trabalho e da empresa, da organização. Estar atento às exigências ergonômicas, são outras questões que a gente também não está muito atento quando a gente está falando de trabalho em casa. E rever conceitos de avaliação de desempenhos. Como é que vão avaliar o meu desempenho? Os critérios de desempenho eram em cima de indicadores de produtividade e competitividade e bem-estar no trabalho. E agora? Quais serão esses critérios? Quais serão esses indicadores que a gente vai adotar? Talvez a gente precisa rever toda essa conceituação também. E, por fim, ver a questão da autocobrança do indivíduo em relação a esse trabalho, porque, como se não bastasse a cobrança do empregador, né, nós temos a nossa autocobrança. A sensação é que o trabalho não acaba nunca, o trabalho em casa. E eu acho que isso também é uma pressão que judia bastante da gente. Feito essas considerações, eu gostaria de ouvir agora questões que vocês tenham, como é que vocês entenderam essa nossa fala, né? A minha e a da Alessi, como é que vocês estão vivenciando isso e se vocês têm alguma questão específica que a gente possa ajudar a elucidar aí. Ô, Beth, a equipe podia nos ajudar aí agora, mas enquanto nós falávamos, algumas pessoas colocavam no chat, né? E aí tem uma aqui, enquanto a equipe seleciona o bloco de perguntas... A Yara, por favor, Yara, você pode encaminhar para a gente? Tem uma pergunta aqui que a pessoa me fez e que é a minha área de paixão do doutorado. A doença do trabalho, a doença do trabalhador é sempre causa da empresa? Você está me perguntando agora uma coisa que não sei, que não dá tempo de escrever, de ler, de prestar atenção, de anotar o nome de quem perguntou. Mas você está dizendo de uma área que é muito rica na área de saúde mental e trabalho, que é o nexo causal, né? Quer dizer, nem sempre uma patologia ela vem decorrente da organização do trabalho, das condições do trabalho, nem sempre. O problema que a gente enfrenta hoje é que é muito mais fácil ao sujeito ter uma aposentadoria ou ser alguma coisa ligada a uma doença particular, como se fosse, por exemplo, um câncer. Vamos pensar o câncer. O câncer é uma doença do sujeito. No entanto, tem doenças que pessoas que cheiram thinner, que estão sob amianto, trabalhos com... e que esses agentes teratogênicos estão na situação de trabalho e que, portanto, causam câncer. Quando a pessoa vai falar que ele está com câncer, ninguém pensa que tem uma relação causal com o trabalho. Então, você tem doenças do ponto de vista técnicos, que faz parte do próprio, inerente ao trabalho, e existem doenças que são da história de vida do sujeito. Então, isso inclusive é uma fonte de ganho, de renda agora, porque depois do nexo causal, quem é perito em fazer laudos psicológicos vai exatamente, junto com o Ministério do Trabalho, identificar se a causa ela é histórica e da vida ou se ela é provocada pelas questões do trabalho. Se for provocada pelas questões do trabalho, o sujeito tem direitos e ele, então, aí, não só de indenização e de ressarcimento, como também ele é aposentado numa outra dimensão, né, que é a ANR 39, se não me engano. E aí vem, esqueci aqui agora, mas enfim, tem uma condição específica que ele vai ser aposentado pelo trabalho. Então, o nexo causal, a partir de um processo de conquista, o nexo técnico epidemiológico passou a fazer
parte também desses laudos, então já é um ganho aí. Outra coisa também, que acho que a Beth colocou, já estão com as perguntas? Já, então vai lá. Vou falar aqui para a gente... A Sandra perguntou, ela falou que atua com desenvolvimento pessoal e profissional com foco em propósito, carreira e liderança. Independente da pandemia, vejo com muita frequência a insatisfação, a não felicidade com a profissão, com a formação acadêmica. Acredito que agora as pessoas vão intensificar diante desse conflito. Você acredita nisso? Falhou a sua pergunta. Qual foi a pergunta dela? Falhou. É a pergunta da Sandra. Ela pergunta que as pessoas estão insatisfeitas, não felizes com a profissão, ou infelizes com a profissão, e com a formação acadêmica. E ela acha que, com a pandemia, esses conflitos vão se intensificar. Está perguntando se a gente acredita nisso. Eu acredito que sim. Já adianto, porque é uma situação que já põe a gente em insegurança. Sandra, eu acrescentaria que vai haver, já está previsto uma defasagem na formação, uma defasagem na demanda, como bem a Beth colocou, né? As pessoas que vão ser contratadas, com certeza já vão ter que entender um pouco mais de tecnologia, programas, saber mexer em várias coisas. Então, essa coisa que se fala do trabalho, divisão social do trabalho e divisão do trabalho social, vai acabar priorizando determinada população. Então, muitas pessoas vão procurar mais propósito, mais carreira, mais alguma coisa, mais ajuda, porque eu me lembro da época de 1998, quando a gente teve um fenômeno que chamou reengenharia de produção, e que mudou totalmente, sabe? Foi uma inserção do computador, você imagina, nem era tecnologia, não, era um computador chegando, manufatura digital, uma série de coisas. Muitos trabalhadores ficaram à parte. E eu fui chamada para coordenar um trabalho no centro das indústrias, das cidades industriais, com gestores de recursos humanos, porque era demissão em massa, havia uma depressão em massa. Então, nós trabalhamos por quase um ano com todas as empresas lá, e a gente tinha que aprender a lidar como demitir, né? Como demitir. E esse trabalho, então, de sustentação, de levantamento de competências, de potencialidades, para poder inserir esse sujeito em alguma outra atividade que lhe coubesse, que fizesse parte da história dele, né? Então, isso que você está falando, eu acho que é sério, e provavelmente as pessoas de recursos humanos ou pessoas que tenham essa proposta de acompanhamento, de formação, precisa sim dar essa nova perspectiva, tanto para acolher quanto para demitir, né? Verdade. A Maíra faz um comentário aqui, bastante interessante também, que a sua exposição foi muito legal, Leci. E ela fala dessa dificuldade que a gente falou de separar o que é do campo privado e familiar, o que é do campo organizacional e profissional, se a gente trabalha em home office. Essa confusão, eu acho que é muito frequente, muito mais frequente do que a gente imagina. Os horários são extrapolados, as invasões no ambiente são, às vezes, incontroláveis, né? Se às vezes está numa reunião, a gente vê isso muito na internet. Você está numa reunião de trabalho, aparece alguém passando lá atrás, numa situação meio desprevenida, digamos assim, Então, eu acho que lidar com essas coisas, de fato, é muito complicado e necessário, saber separar esses ambientes. Se o trabalho vai ser realizado em casa, é preciso transformar um espaçozinho lá para ser um espaço profissional. Você se aprontar e ir para lá como se você estivesse saindo de casa para ir para um espaço de trabalho.
meses, né? Que foi o meu relato. Mas é interessante Isso, essa questão da invasão, né? Da privacidade, da coisa. Eu acho que ela agora, para mim, tem uma outra versão. Porque, por exemplo, eu sempre considerei o celular corporativo ou como uma invasão da privacidade, né? Porque você podia ser contratado para trabalhar X horas, mas se a empresa precisa, se ela liga, o WhatsApp não para, o e-mail não para, o celular não para, enfim, é uma invasão do seu tempo, né? Uma precarização do trabalho também. Mas agora é o contrário, né? Não é a empresa invadindo a sua casa. É você imagina que a empresa, você tem que trabalhar e você tem que ficar em casa, e agora você não está sabendo como lidar com o particular. Como é que você vai dizer para o seu filho que está lá tomando banho, que engatou o dedo no ralo do chuveiro lá, do coisa, né? E fala, mãe, socorro, fiquei preso. Como é que você faz? Né? Você para, você vai lá, você vai atender a coisa que... Enfim, então agora, o ambiente também, agora a cultura familiar tem que inserir ou tem que saber dimensionar, né? Trabalhar com essa mãe, com essa avó, com essas pessoas que são profissionais, né? Então, como é que fala? Olha, vovó está trabalhando, mamãe está trabalhando, né? Mamãe saía para trabalhar. Mamãe, quando chegava em casa, mamãe era mamãe. Não tinha nada a ver com trabalhadora, né? E assim, o papai, etc, etc. Então, acho que agora é como lidar com isso. Como saber dizer não, colocar limites, enfim. Né? Tem uma outra questão aqui, é a última não, a penúltima, que é a do Sandro. E o Sandro comenta assim, que o afastamento é negativo? Não haveria alguma vantagem de estar em casa? Será que sem o desgaste do deslocamento, é claro, ele mencionou, tensão e desconforto necessariamente são ruins? Óbvio que não, gente. Existe um nível de tensão que nos impulsiona ao crescimento e ao desenvolvimento e ao melhoramento. Acho que a grande sacada é descobrir qual que é esse nosso limite. Porque um pouco de incômodo pode nos impulsionar a buscar algo melhor, e é o que muita gente tem feito. Eu respondi. Também, muita gente fala assim, olha, estou cortando um dobrado, está difícil, está sobrecarregado, mas está bom, porque eu estou aprendendo a mexer com coisa que, se eu acho que eu tivesse que me dedicar para poder aprender, eu não sei se eu teria tanta disponibilidade. Então, a necessidade faz também esse movimento de evolução. É aquilo que eu disse, a crise, ela traz os problemas que estão latentes, mas ela traz junto também possibilidades de melhoria, né? Oportunidades de mudanças para melhor. E a gente não pode esquecer isso, não. Qual é a primeira parte da pergunta do Sandro, Beth? Ele disse que se o afastamento é necessariamente ruim. Deixa eu colocar isso. Hoje eu estava conversando com umas pessoas da UFMG e uma série de coisas assim, né? Outros profissionais que são pesquisadores e é um trabalho todo, vários artigos internacionais falando sobre pesquisa e como é que está sendo o isolamento. E aí, Sandro, eles colocaram, por exemplo, para os homens, principalmente, o isolamento, os colegas têm relatado, assim, um aumento incrível na produção científica. Mas para as mulheres, elas têm se redobrado, né? Por outro lado, então, às vezes, elas têm que escrever um artigo de madrugada, quando o menino dorme, quando não sei o quê, principalmente quem tem criança pequena. Mas, por outro lado, eu escutei já vários relatos. Eu não sabia cozinhar, eu aprendi a cozinhar, eu não tinha tempo de ficar com meu filho, eu fico com meu filho. Olha, uma pessoa que eu dava orientação lá em Divinópolis, olha, agora eu aprendi que eu posso fazer isso via digital, né? Eu não preciso deslocar essa pessoa.
eu escutei, eu tenho atendido online meus clientes que são, assim, né, e presenciais, eles falaram, eu nunca imaginei que esse negócio ia dar certo. E não é que tá dando certo, né? Mas tem um vínculo, tem uma história. Então, assim, eu acho que algumas coisas... e outra coisa também, o isolamento que eu vejo, por exemplo, quando as pessoas, o estresse, o correr, o dia a dia, afasta essas pessoas do si, né, do corpo si, do que tem mais dele, tinha muitas coisas que a gente queria fazer e não fazia, tinha muitas coisas que você queria ler, você não lia, você podia fazer isso, não podia, né? Então, isso é um momento de recarregar. Eu te falo que eu tirei meu teclado debaixo da cama, só para você ter uma ideia, né? Quantos anos eu não tocava meu teclado, não tocava meu violão. Então, é possível, sim, o isolamento, quando você tem uma série de desejos, criatividade, coisas, você... Não, isso necessariamente não precisa ser doentio, ou mal, ou ruim. O que eu acho que e sempre vai ser, o isolamento quando ele é visto como uma repressão, que foi o que eu coloquei no meu relato. Aí sim, eu acho que ele é bem difícil da pessoa que vive isso desse jeito. Por outro lado, do ponto de vista também normal, comum do dia a dia, é a vontade de dar um abraço, a vontade de encontrar, a vontade de relacionar. Quer dizer, esse contato também, ele fica... chega um momento que você não consegue sublimar de tanto, né? Então, eu acho que há um meio termo aí. O isolamento sempre é bom, e eu às vezes eu brinco que eu vou... Gente, desculpa, mas eu estou na minha caverna, né? Eu preciso ficar comigo, eu preciso refazer, e isso não tinha pandemia, isso é normal, né? E há momentos de ir para o grupo, de ir para a galera, e aí você, nesse ir e vir, né, que você vai se constituindo, né, e você vai encontrando o seu mediador, o seu você nesse mundo, né? Então, necessariamente, então atingimos sua resposta. Não, necessariamente o isolamento não precisa ser negativo, né? Ele pode ser criativo, produtivo, mas, né, para outras pessoas, não. Nós estamos já com adiantado da hora aqui, eu já estou pressionada pelo tempo, mas eu quero falar do comentário da Carol, que diz que a crise nos tira da zona de conforto, sim, mas não mostra novos caminhos. Isso. Não ficar focado só nas perdas que tudo isso nos gera é fundamental para o enfrentamento. Então, eu acho que aí ela fecha bem essa questão que a gente está falando, de vamos olhar o lado positivo da questão. E tem uma última aqui, falando que no novo normal, essa pergunta também é muito boa, hein, Ellen? No novo normal, será o empregador quem deverá criar as condições tecnológicas de trabalho e segurança do trabalhador ou caberá ao próprio trabalhador? Ellen, que ótima. Olha, a Jurássica aqui. Assim, a legislação já fala que é o empregador que tem que fornecer as condições dignas de trabalho. Mas a gente hoje, antes até da pandemia, já via que isso não acontecia da forma como deveria. Como é que vai ser pós-pandemia? Juro para você que eu não sei te responder. Infelizmente, acho até que, não sei se muda muito, mas eu não quero ser pessimista, eu prefiro acreditar naquilo que a gente falou, de humanização das relações, humanização do trabalho, e acreditar que a gente pode, sim, apesar de todas essas perdas, ter uma nova situação que nos traga benefícios. Se a gente pensar bem, a natureza agradece a nossa falta de trânsito, né? Os ecologistas têm comentado isso. Então, eu acho assim, sempre tem ganho, e a gente precisa aprender a olhar esse lado positivo das coisas. Bom, gente, eu quero agradecer muito, muito mesmo a presença e a participação de todos, a sua, Leci, pela sua contribuição, aqueles que
trocaram com a gente a experiência, que falaram dos seus contextos, né, que deram contribuições também. Ao CRP, que nos permitiu a realização desse trabalho, que como a gente também está iniciando, o suporte deles foi imprescindível para conseguir acontecer. E a gente espera que quanto mais a gente realiza, melhor a gente faça. E, nesse sentido, contamos com a presença de vocês nos próximos eventos que a gente pretende realizar. Tá certo, gente? Boa noite também, agradeço a todos, viu? Um beijo para todos, muita energia para vocês. Fiquem em paz.